Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, começando mais um Boa Semana Central, sempre com uma palavra de edificação, uma palavra de Deus, para que a gente possa começar bem a nossa semana. Então, fique aguardando aí enquanto a gente ouve esse louvor, prepara os nossos corações. Talvez você goste de fazer algumas anotações, pegue a sua agenda, a sua caneta, e depois desse louvor vamos ter uma reflexão na palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, diante de tanta informação, fake news, desinformação, informação que gera dúvida, informação que gera esperança, desesperança, eu gostaria de ler com você nessa manhã uma palavra de Deus que vem para acalmar os nossos corações. E essa palavra ela se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 28. Então convido você a pegar a sua Bíblia, nós vamos ler até o verso 39. A palavra de Deus ela nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma palavra que Paulo trouxe aos romanos para trazer um pouco de esperança em meio a um cenário de perseguição, um cenário de muita insegurança. E hoje o que a gente tem visto, ouvido, a gente não sabe exatamente no que acreditar. Chegam tantas informações e tantas fake news, não é? Mas esta palavra de Deus é uma palavra para acalmar os nossos corações, e essa é uma palavra para o servo de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que são salvos em Jesus Cristo. É uma palavra para você, uma palavra para a igreja, uma palavra para mim e para você. E a palavra de Deus diz que já não há nenhuma condenação, nada pode nos separar do amor de Deus. Então veja, em primeiro lugar, no verso 28, Paulo inicia o versículo usando um verbo dizendo assim: nós sabemos. Ele não usa o termo nós esperamos ou nós supomos, não. É uma certeza. Ele diz nós sabemos. Então veja, três verdades que chamam a atenção nesse verso 28. Primeiro, essa é uma convicção pessoal de Paulo e precisa ser a nossa convicção, a minha convicção, a sua convicção. Primeiro, nós sabemos que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. A vida não é feita só de alegrias. Nas flores, como diz o poeta, existem os espinhos. E a vida é feita de altos e baixos, de desafios, de montanhas e vales, não é? A vida, ela tem ganhos e perdas na vida. Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo de ganhar e tempo de perder. Mas tudo isso, Paulo diz, nós sabemos que tudo isso coopera para o nosso bem. Mesmo que algumas coisas não sejam aquilo que a gente goste, mesmo que algumas coisas sejam más, Deus tem o poder de transformar em bênção. A exemplo disso, nós citamos José do Egito, que foi vendido pelos irmãos. E tudo aquilo que foi conspirando contra José, em algum momento, Deus o transformou em bem. Um segundo aspecto dessa nossa convicção é que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Então, se nós o amamos, nós sabemos que Ele torna o nosso destino como segundo a vontade dEle. Ele toma em suas mãos o nosso destino para o nosso bem. E, portanto, não deve ser
motivo de dúvida ou de desespero, nem possamos permitir que a ansiedade tome conta do nosso coração, uma vez que nós estamos nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai. Mas um terceiro aspecto é que Deus trabalha em nós segundo o seu propósito, e não segundo o nosso querer, não segundo o nosso desejo, nem segundo a nossa vontade. Deus tem um propósito eterno, um propósito perfeito, vitorioso para as nossas vidas, e os planos do Senhor, eles não serão frustrados. Deus, ele levará a cabo o seu plano, e ele pode trabalhar em nós, na nossa vida, no nosso futuro. Nós estamos sob total, como que eu poderia dizer assim, estamos sob total controle de suas mãos. Então vamos considerar o propósito eterno de Deus que a gente vê aqui no texto. Veja, o Senhor primeiro, ele não apenas quer nos salvar, mais do que nos salvar, o Senhor quer nos transformar à imagem de Jesus, a semelhança do Senhor. Deus nos amou desde a eternidade. Algumas palavras-chave desse texto falam predestinação. Ele nos amou antes, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos justificou, e Ele tem um destino de glória para as nossas vidas, para aqueles que o amam. Então veja, primeiro uma convicção segura de que nós sabemos dessas coisas. E o apóstolo Paulo, então, ele termina esse trecho que escreve aos Romanos com 5 perguntas retóricas. Ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Algum governo pode ser contra nós? E se for contra nós, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então nós podemos descansar nessa palavra. Se Deus é por nós, nós seremos vencedores em Cristo. Podemos suportar tudo em Cristo. Como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, ainda que as hostes, o inferno, o mundo, ainda que tudo conspire contra nós, nós sabemos que triunfaremos sobre eles. Nós triunfaremos, porque o mundo, a carne e as trevas inteiras não são párias para o Deus Todo-Poderoso que você e eu servimos. Uma segunda pergunta: e aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Então veja, se quando éramos pecadores, Deus nos deu o melhor, nos deu Jesus, será que agora que somos filhos, não nos dará tudo aquilo que precisamos e que é para o nosso bem, para o seu bem, para o nosso crescimento espiritual? Precisamos considerar, nas perguntas inteligentes que o apóstolo Paulo faz. Então ele pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, uma vez que foi Jesus Cristo quem nos justificou, quem não nos imputou penalidade. É Ele quem nos justifica. Quem os condenará, se em Cristo Deus nos elegeu? O nosso coração, nossos críticos e até os demônios podem tentar nos acusar, mas nenhuma condenação ela cabe, uma vez que Jesus Cristo ressurreto, Ele nos imputou justiça. Ele nos intercede, Ele intercede por nós. E finalmente ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Então, veja, meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo, ele diz: nada pode. Portanto, essa é uma palavra que nós precisamos guardar nos nossos corações. Nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nada, nenhum ser angelical pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa deve ser uma
firme convicção nossa, não apenas de Paulo, mas é uma convicção nossa e precisamos tomar posse dela, para que a gente possa finalizar esse ano com a esperança do Cristo vivo e iniciarmos um novo ano sabendo que Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, aquele que cuida da sua igreja, que cuida de mim e que cuida de você. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma excelente semana, uma semana que comemoraremos o Natal, então que seja uma semana cheia de bênção, cheia da esperança de Cristo sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito inspirado, no nome de Jesus Cristo. Amém.